relacionamento vai ser uma das coisas que nós vamos conversar bastante aqui, porque é um dos problemas da Matrix, é um dos problemas da sociedade, é um dos problemas que não está deixando você que está me assistindo progredir na vida. E eu me comprometi aqui, nos programas passados, a tirar você da Matrix. Muito bem, vamos entender aqui uma das coisas um dos, vamos dizer, grandes equívocos que eu cometi no início do meu relacionamento. Eu sempre me entendi, até vocês podem procurar aí vídeos meus dizendo na internet, eu sempre me considerei um feminista. Mas o que eu quero dizer com feminismo? Porque feminismo, democracia, direito internacional, são palavras que elas são vilipendiadas diariamente. Você atribui valores, os mais variados, os mais escabrosos até, né? Então, o que é o feminismo na minha visão? Que, infelizmente, eu cheguei à conclusão de que a minha visão do feminismo era uma visão até equivocada, né? Mas a minha visão do feminismo é o seguinte: homens e mulheres têm o mesmo valor pessoal. Ou seja, ninguém é mais importante do que o outro. Porém, e esse agora é o choque, que é uma conclusão que eu acabei chegando, homens e mulheres não são iguais, né? Não, nós não somos iguais. Não quer dizer que o homem é melhor que a mulher ou a mulher é melhor que o homem. Bom, vocês sabem, eu prefiro as mulheres do que os homens, mas isso é um outro assunto. Ou seja, as mulheres, elas têm um valor igual ao dos homens na relação pessoal. Ou seja, ninguém é mais importante, um não é mais importante que o outro, porque ambos têm funções que são complementares. São funções, ou seja, o homem tem a função dele, a mulher tem a função dela. Então é como o positivo e o negativo da eletricidade. Você não consegue ter eletricidade se você não tiver os dois polos, o positivo e o negativo. Então é a mesma coisa, nenhum dos dois é mais importante que o outro. Apenas os dois são complementares e necessários para que a eletricidade ela possa acontecer. Porém, os polos não são iguais. O polo positivo é um polo e o polo negativo é outro polo. Então, da mesma forma, homens e mulheres são diferentes. São diferentes biologicamente, são diferentes anatomicamente. Se você for pesquisar as funções cerebrais, você vai ver que, quimicamente, homens e mulheres têm processos químicos cerebrais diferentes, né, para prazer, para ter uma ligação emocional. Ou seja, nós somos diferentes. Nós somos complementares, mas nós somos completamente diferentes. Por exemplo, tem um velho axioma da sociedade que diz o seguinte: o homem que sai com várias mulheres, ele é considerado um garanhão, ele é considerado um homem sensual, etc. E a mulher que sai com vários homens é considerada uma rameira, uma vagabunda, enfim. Por que isso? Seria isso uma injustiça social? Não. Isso não é uma injustiça social. Há uma razão para isso. Há uma razão para que isso aconteça. Por quê? Porque o acesso sexual para as mulheres é muito mais fácil do que para os homens. As mulheres não sabem disso. As mulheres não realizam como é difícil para um homem conseguir ter acesso sexual. Por quê? Porque para elas é fácil. Por exemplo, se você é mulher que está me assistindo, ou você sabe que se você disser, essa noite eu vou ter sexo, você vai ter sexo. O homem, ele pode dizer o que ele quiser, ele pode ser bonito, ele pode ser rico, mas não há garantias de que ele vá conseguir ter esse acesso. Então, o que acontece é que a mulher não entende que para ela é muito mais fácil essa dinâmica de relacionamentos. É claro, o que eu estou falando aqui, a mulher vai ter esse acesso sexual, mas não necessariamente com quem ela queira, né? Então, isso é importante, né? Da mesma forma que o homem controla o relacionamento, ou seja, o homem é que decide se ele quer ou não levar aquela mulher a sério, se ele quer ou não construir uma família com aquela mulher, enfim. Então, o que eu achava de feminismo, como voltando, né, ao que eu estava dizendo,
O que eu estava falando de feminismo, como eu estava falando no começo aqui, teria mais a ver com igualdade no sentido de valor pessoal. Então eu jamais achei que uma mulher valesse menos que um homem e vice-versa. Uma outra coisa que eu acho muito importante em relação, e que eu considerava ser uma das bases do feminismo, seria que uma mulher não poderia fazer exatamente o mesmo trabalho que um homem e receber menos, né? E analisando os dados meticulosamente, a conclusão que eu cheguei é que sim, ainda existe esse tipo de discriminação e é completamente inaceitável que uma mulher faça exatamente o mesmo trabalho com as mesmas qualificações e receba menos que um homem, mas que as estatísticas elas foram comparadas de uma maneira desonesta. Por quê? Porque você está comparando certas áreas que homens trabalham, que dão mais dinheiro, e que as mulheres são tipos de trabalho que as mulheres não querem fazer. Eu vou dar um exemplo aqui. Aqui nos Estados Unidos, um dos trabalhos que paga muito bem é, por exemplo, ser eletricista, ser encanador. São trabalhos que são, digamos, considerados aqui blue collar, né? Ou seja, são trabalhos mais braçais, não são trabalhos tão intelectuais e tão valorizados socialmente, mas são trabalhos que pagam muito bem. Você pode ser um eletricista, um mecânico ou até um contractor, que seria mais ou menos aqui um pedreiro, alguma coisa assim, e você pode ganhar muito dinheiro. Mas não são profissões que te dão status. E você vê que você tem pouquíssimas mulheres trabalhando nessas profissões. Então, você tem mais mulheres trabalhando como enfermeiras, você tem mais mulheres trabalhando como professoras, né? Por quê? Porque isso já foi comprovado cientificamente que as mulheres se interessam mais por pessoas e os homens se interessam mais por coisas. Então, você vai ver homens em profissões que pagam melhor. E geralmente homens trabalham mais horas extras, enfim. Há o caso de que as mulheres também, geralmente elas são mães e elas precisam, essas horas extras elas usam para cuidar dos filhos, etc, etc, etc. Mas, no fim das contas, se você for analisar essa questão da diferença de pagamento entre homens e mulheres, você vai ver que ela acontece pelas escolhas que os homens fazem, que as mulheres fazem de profissões mais rentáveis. Então, grande parte dessas estatísticas é relacionada a esse tipo de escolha que os homens fazem em relação a profissões mais rentáveis. Contudo, as mulheres, elas acham que não, que em todas as posições, na maioria das posições, elas estão sendo prejudicadas, né? Que elas estão sendo prejudicadas por não ganharem a mesma coisa que os homens. Mas isso, como eu falei, há casos, mas são bem mais raros na nossa sociedade atual. E aí você vai dizer assim, bom, mas veja bem, é uma injustiça muito grande você ver as posições políticas, as posições de liderança com muito mais homens do que mulheres. É uma sociedade patriarcal que domina, que os homens controlam, que os homens dominam. E agora eu vou fazer uma pergunta para você aqui. Hoje em dia, em 2022, qual lei aí no Brasil, qual lei aqui nos Estados Unidos que favorece os homens ao invés de favorecer as mulheres? Você sabe de alguma? Não, não há nenhuma. Pelo contrário, você tem leis, eu não estou dizendo aqui que está certo ou errado, mas há leis que protegem as mulheres muito mais do que protegem os homens. E as posições políticas, né, de mulheres que, por exemplo, você vai ver o Congresso brasileiro, você vai ver o Congresso americano, você tem aí menos de 20% de mulheres. E agora eu pergunto, a culpa disso é de quem? É dos homens ou é das mulheres? Eu vou dizer para vocês, infelizmente a culpa é das mulheres. Por quê? Porque se você tem um eleitorado que é na sua maioria de mulheres, né, o poder de mudança, o poder de eleger mulheres está na mão das mulheres. Então creio que aí no Brasil seja um pouco mais de 51%. Aqui nos Estados Unidos eu acho que é
um pouco menos que 55%, eu estou aqui chutando, eu já vi essas estatísticas, eu sei que é mais de 50% para as mulheres. Então, pela lógica, se você tem 50% a mais, ou mesmo que fosse 50% de mulheres eleitoras, o fato de você não ter pelo menos 50% de políticos no poder que são mulheres, é das mulheres. Porque elas não votam em mulheres. Que tal? Não é isso? Então veja, você que é mulher que está me assistindo, me desculpe se eu estou sendo um pouco áspero, vamos dizer assim, mas esses são fatos. E como dizia um amigo meu que era desembargador, falecido já há alguns anos, os fatos teimam. E os fatos são esses. Infelizmente, as mulheres não votam em mulheres, né?